Aqui estamos nós, com fé, amor, boa vontade, nos une nessa manhã de domingo. Nesta casa de amigos, esta casa acolhedora, compartilhando ensinamentos em nossa doutrina espírita. Quantos ensinamentos a gente aprende aqui? Conhecimentos de elevação espiritual, que a gente compartilha e nos ensina cada dia a sermos seres humanos cada vez melhores. Por isso estamos aqui, abraçando essa doutrina acolhedora. A doutrina espírita não é uma religião de quantidade. A doutrina espírita é uma religião de qualidade. Por isso estamos nesse patamar que estamos hoje. Do amor, da caridade, fazendo bem, sem olhar a quem. Por isso, vejo flores quando faço alguém recomeçar. Vejo cores quando minha fé consigo fazer alguém suas lágrimas enxugar. Mas vejo Deus quando mesmo sem receber amor, só amor consigo espalhar. Pois o amor é a semente da ação. Uma vez que a gente lança esta semente com carinho, com verdade, nós vamos colher paz e muitas felicidades. Pois a verdadeira felicidade pode ter a beleza de um sonho. Só depende de nós de querer e de crer. Em Deus, em Jesus. Oi, Jesus. Orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna, nossa eterna oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Toninho, da cidade de Paraíso, que vai proferir a palestra. Boa tarde. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Na realidade é o segundo domingo, né, que eu venho aqui. Faz um tempinho já, mas a minha gratidão pelo convite é muito, muito grande. Eu trago um abraço de Paraíso, lá do Centro Espírita Oliveira, para todos vocês. E sintam-se convidados. Lá a gente tem, né, a nossa palestrinha também às segundas-feiras, tá? Então, a respeito do convite que se faz em todas as casas espíritas, a respeito dos estudos, é muito sério, né? Porque a primeira instrução da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se a gente não tiver um pouco de conhecimento dessa doutrina, infelizmente a gente vai estar desperdiçando, né, um banquete de informações que vai nos faltar no mundo espiritual, com certeza. Então, se a gente não se atualiza, né, a respeito das situações em que nós vivemos, quando a gente desencarnar, essas informações com certeza vão fazer a diferença no mundo espiritual. Então, por isso que nós nos esforçamos muito nas casas espíritas, os dirigentes, os trabalhadores, para que a gente possa levar o máximo de informação para vocês, né? Para que vocês tenham o conhecimento do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita, ela praticamente é uma doutrina renovadora, confortadora por conta disso. Ela traz para nós todos um conhecimento a mais do que as outras religiões já propagaram durante todo esse tempo. Então, da nossa parte, a gente só tem que abraçar isso, entender isso, para que a nossa trajetória, não só aqui nessa nossa vida física, seja um pouco mais acertada, mas também depois nós vivemos uma outra experiência no mundo espiritual, não é? E se a gente não tem conhecimento de como as coisas funcionam lá,
nós vamos sofrer muito mais, né? Ou seja, nós não estaremos preparados. Por isso que a doutrina espírita, confortadora que é, ela fala, prepara a tua malinha, né? Prepara aqui a tua bagagem, enquanto você está a caminho. Jesus dizia isso, né? Então, não adianta eu oferecer o mundo, oferecer oferenda no altar, se eu não, enquanto a caminho, não preparo isso, né? Eu não refaço ou desfaço aquilo que me prende no mundo material. Então, é necessário que nós todos tenhamos a maior informação que nós conseguirmos aí, para que a gente acertadamente se desvincule do mundo físico através do conhecimento do mundo espiritual. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. E eu preparei um temazinho aqui para a gente poder desenvolver hoje, né, a respeito da justiça. O tempo todo, né, nós que estamos aqui, principalmente encarnados, nós nos deparamos com situações em que nós nos achamos injustiçados, ou nós olhamos para o mundo e percebemos que a justiça, ela não se faz da forma que nós gostaríamos que fosse, né? Então, lá desde antes de Jesus, na época de Jesus, e hoje nós vivenciamos um mundo, né, aqui nesse planeta, onde nós toleramos todos os dias as injustiças. E aí, as injustiças de toda ordem, né? Social, socioeconômica, enfim, judiciária. A gente se depara com essas informações que estão aí, com esses acontecimentos, e muitas vezes nós nos revoltamos, porque nós entendemos que poucas pessoas, né, elas se utilizam de poder, de dinheiro, de informação, e elas não fazem o que deveriam fazer com toda essa inteligência, com todo esse poder. Elas não utilizam isso para o progresso, né, do ser humano, para o progresso do espírito, e se utilizam disso como ferramenta para as coisas ruins. Então, desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem assim. E nós evoluímos, né? Aos poucos, muito aos poucos, mas nós evoluímos. E nesse caminho da evolução, nós vamos conhecendo as injustiças que o próprio ser humano traz para si. Então isso, depois, naturalmente, nós temos aqui a justiça divina, que nós vamos falar dela, que faz com que esses organismos, com que essas pessoas venham reparar esses danos. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento. Porque senão nós vamos achar que as nossas ações, elas só estão, né, sob a ótica da justiça humana. E não. Nós temos que nos preocupar com a justiça humana? Nós temos. Mas qual é a justiça que nós temos que nos preocupar mais? A justiça do homem ou a justiça de Deus? Né? Então todo cristão, toda pessoa de bem, toda pessoa que tem consciência dos próprios atos, ela tem que estar preocupada com as duas coisas. Mas ela tem que estar preocupada com uma mais do que a outra. Porque uma é imutável. A outra, ela se modifica de acordo com as experiências humanas e com o progresso humano. Né? Então nós precisamos nos adaptar a uma, mas entender a outra. Porque senão a nossa penalidade será muito maior enquanto se trata, né, de nós estarmos aí violando algumas delas. Então hoje, a proposta é que nós entendamos as duas coisas. A justiça do homem e a justiça de Deus, a justiça divina. Né? A justiça do homem, quando nós buscamos a justiça do homem, o dano já está causado. Não é verdade? Ninguém vai buscar justiça aqui no planeta Terra, a justiça do homem, se não houver um dano. Então, se não acontecer nada comigo, eu estou de boa. Mas quando acontece alguma coisa comigo que eu entendo ser injusto, eu busco a justiça dos homens.
Não é verdade? Mas quando eu busco essa justiça, o dano já está causado. Então, se alguém vai lá e mata um filho meu, um parente meu, uma esposa, né, vamos já pro pior. O que eu faço? Eu busco a justiça dos homens. Né? Um meliante entrou na minha casa para assaltar, infelizmente houve ali um problema e ele acabou matando alguém. O dano já está causado. Eu busco a justiça do homem. A justiça do homem se utiliza o quê? Qual é a única ferramenta que a justiça do homem tem para poder fazer com que aquele elemento não faça de novo aquilo que fez? A força. Eu só tenho isso na justiça do homem. Então, quando eu acho o responsável por aquele dano, eu vou lá e encarcero ele. Eu uso a força e encarcero. Boto numa prisão por 10, 20, 30 anos. E ali ele fica, né, obviamente, tentando entender isso. Mas a gente sabe, né, que nas condições que nós temos aqui, né, que nós fazemos esse tipo de repreensão, a pessoa ela sai muito mais revoltada de lá pelas condições humanas do que ela propriamente ela vai fazer uma reflexão e se melhorar. Então, na maioria das vezes, ela ainda sai pior do que ela entrou. Não é? Então, veja só, causou o dano, não tem como reparar esse dano, porque matei, eu tirei a vida de alguém. Né? Como que eu reparo esse dano? Com dinheiro? Ah, uma vida vale quanto? Então veja só que a justiça humana, ela repreende para que a pessoa não volte a fazer aquilo. Né? Tenta, das formas que tem, fazer com que aquela pessoa tenha a sua regeneração, consiga fazer essa regeneração, mas ela não repara o dano. Então veja só que a justiça humana, né, ela tem uma dificuldade enorme e não vai conseguir fazer com que nós entendamos. E nós vamos viver uma vida odiando muitas vezes aquela criatura que praticou esse ato, porque nós não conseguimos praticar o perdão na sua essência. Então matou um ente querido meu, eu vou odiar aquela pessoa para o resto da minha vida, né, porque tirou alguém que eu gostava de mim, e assim por diante, não é verdade? Então, se nós entendermos só a ótica do ser humano, a justiça humana, nós, espiritualmente, cada vez mais nos afundamos. Então, quem não acredita em Deus, quem não tem uma filosofia religiosa, ela vai viver assim. Porque ela acredita que só a justiça humana faz a sua, né, o seu processo, e daí por diante as coisas ficam assim. Mas nós entendemos que essa justiça, ela é precária, é mesmo, porque nós não temos condição de fazer melhor, né? Nós estamos aqui suscetíveis a isso, e cada um no seu lugar, no seu povoado, no seu, né, no seu país, faz a justiça de acordo com a cultura daquele local, né, e são de variadas formas, e assim as coisas vão. Mas aí nós precisamos abrir o nosso pensamento, né, nós precisamos entender que além disso tem outro tipo de justiça, a justiça divina. Essa justiça divina, ela é imutável. Essas leis que compõem a justiça divina, elas são imutáveis. Então, por todo sempre, essas leis elas vão ser as mesmas. Não é verdade? Então, veja só que quando eu cometo um delito e eu transgrido uma lei divina, eu vou ter que fazer o quê? Para eu melhorar como ser humano, como espírito, eu vou ter que passar por um processo. Né?
E aí eu penso, a lei divina, ela consegue reparar o dano? Porque a lei do homem não. Eu tirei a vida, como é que eu faço? Não consigo dar vida àquela pessoa novamente, por mais que eu queira. Mas e a lei divina? Qual é a ferramenta que a lei divina se utiliza para reparar esse dano? Então veja só como consoladora é essa doutrina. Como confortadora é essa doutrina que nós abraçamos. Ela traz para nós o conhecimento que Deus, através do atributo de Deus, dos seus atributos, ele traz para nós as reencarnações como ferramenta de reparação de dano. Então, se eu tirei a vida, eu dou a vida. Eu entendo o processo. Eu entendo o processo. Porque eu vou me comprometer espiritualmente de reparar o dano. E aí sim eu tenho oportunidade de voltar aqui. E essa mesma lei de amor, ela é aplicada sobre mim. E aí eu entendo, ou não entendo, por isso que no início nós dissemos que nós precisamos compreender essa doutrina, porque senão eu também me revolto quando isso acontece comigo, né? E nós ficamos aí nesse processo obsessivo, eu obsediando você, você me obsediando, eu obsediando você, você me obsediando, num ciclo interminável, porque nós não compreendemos as leis divinas, né? Então, quando você está encarnado, naturalmente que as obsessões não são só de desencarnado para encarnado, né? Eu acredito que hoje as obsessões são muito mais de encarnado para encarnado do que de desencarnado para encarnado, a gente que não entende. Mas o nosso papo não é esse hoje. Então veja só que nós vivemos num processo, né, de obsessão contínuo e nós, como não temos informação suficiente a respeito do perdão, a respeito das leis divinas, nós vivemos atacando um ao outro num processo obsessivo interminável, né? E nós não aprendemos nada. Mas agora nós já temos, né, uma doutrina que ela faz com que nós pensemos nisso, como espíritos imortais. Então não adianta. Eu vou ter que quebrar essa corrente, uma hora eu vou quebrar essa corrente. E essa corrente ela é quebrada através do conhecimento, do entendimento de que eu preciso evoluir, de que eu preciso sair dessa situação, né? Então veja só que nós todos vivenciamos aqui nesse planeta e muitas vezes nós não sabemos por que isso acontece com a gente. Uma criança com 2 anos está com câncer. Como assim? Como assim? O que ela fez? Nós nos esquecemos que as reencarnações, né, elas são o quê? Compostas, né? Veja só, elas não são separadas. Cada capítulo é um por si só. Não, é uma sequência. É um capítulo novo. Então eu não sei, né, o que eu fiz na outra encarnação. E quando nós olhamos para isso como espíritas e nós vemos uma situação dessa, a gente fala, não, se eu acredito nos atributos divinos, esse Deus que eu acredito, que é soberanamente bom e justo, como permitiria? Então eu não acredito em Deus. Ou eu acredito, ou não acredito em Deus. Porque se ele é soberanamente bom e justo, como permite uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, né, encarnar com câncer? Não dá para entender. Deus. Né? Se nós vivemos fora da doutrina espírita, do conhecimento espírita, nós não compreendemos Deus.
Mas se eu conheço, eu entendo o processo, né? Eu faço o que com isso? Eu falo, tá certo. Né? Como diz os nossos amigos aí, tem coisa nessa vida que é de outra vida. Não tem jeito. Então nós precisamos reparar. A lei divina, ela é imutável. Tudo o que acontece conosco, né, e se nós formos lá para entender, no livro dos Espíritos, nós vamos conhecer todas as leis, né, as leis morais. E aí nós vamos entender o que é que nós precisamos fazer, por isso estudar, para a gente saber a consequência de cada uma, né, o que é que ela traz para a gente poder discernir essas coisas. E quando eu olhar para isso, eu vou dizer assim, isso não é ruim. Essa doença é uma ferramenta de expurgo. Né? Se eu entendo o espírito como espírito imortal, tá bom, é 1 aninho, 2 aninhos, tá limpando, tá expurgando, tá tendo uma nova oportunidade, já tá num processo regenerativo. Já entendeu esse espírito, já se comprometeu em passar por isso para tirar aquilo que atrapalha a evolução. Ponto. Está evoluindo. Entendeu o processo? Quebrou a corrente da obsessão. Já se prontificou a se regenerar. Não é verdade? Então veja só. Tudo, né? Nós pensávamos tudo menos isso. Então, se algum de nós estiver em aflição, é só fazer um exame de consciência. Não é verdade? Se não provoquei nada nessa existência que me faça passar por isso, eu preciso ter entendimento necessário que em algum momento da minha existência espiritual eu provoquei isso. E agora eu preciso, através dessa lei imutável, entender, né? Entender esse processo, passar o meu tempo agradecendo a Deus por isso que está acontecendo comigo, ser feliz o quanto posso com isso, grato, e entender que eu estou num processo de limpeza. Eu já entendi como espírito que não posso obsediar mais, que eu não posso atrasar o outro mais. Agora estou limpando, estou entendendo, estou limpando, estou tirando. Né? E como é que a gente tira a sujeira do nosso corpo? Quando a gente vai tomar banho, a gente se emporcalha tudo numa lama. Qual que é o processo? A lama sai sozinha? Eu preciso, catar a bucha, né, que nem a gente faz lá no sítio, e tirar. É um processo. Exige ação da minha parte. Ação. Porque senão eu vou viver sujo a vida toda. Alguém vai ter que me limpar. E será que tem alguém que ajuda a gente a se limpar? Chega lá e fala assim, tô aqui a bucha, tô aqui o sabonete, eu ligo até a água para você. Mas se você não pegar a bucha e o sabonete, não rola. É um processo. Eu te ajudo, você te ajuda. Né? Desde quando a gente aprende, né? Te ajuda que o céu te ajudará. É assim, mas depende de mim. Então, se eu não me prontificar a fazer esse processo, eu não consigo, né? Não vou conseguir dar um passo adiante. Então, sabendo disso, a gente precisa entender o que acontece quando nós infringimos uma lei, né? Uma lei moral. Nós precisamos entender. E aonde que está isso? Precisa mostrar pra gente aonde está isso. Onde é que Kardec escreveu isso? Onde é que está essa receita? Então, se a gente pegar lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, no item 16, né?
a gente precisa entender o livro Céu e Inferno, viu, gente? Porque o que a gente mais ouve por aí, fora da doutrina espírita, é que morto nenhum voltou aqui para dizer nada para nós. Nós estamos careca de saber que eles estão todo dia aqui mostrando pra gente e dizendo pra gente o que a gente tem que fazer. A gente que é muito inocente e acha que vai conseguir enganar o mundo espiritual, que o que nós estamos fazendo tá embaixo do tapete. Isso a gente faz lá na nossa casa, mas pro mundo espiritual isso não tem jeito, né? Eles olham na nossa aura, eles já vê tudo, né? Então veja só que não tem como. Mas a questão que nós precisamos compreender mais, né? Veja só, é o que? Como? Como um espírito, né, entenderia esse processo? Como que ele faz, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, a primeira parte do livro Céu e Inferno, né, que Kardec fez, de tanta experiência, né, para codificar essa doutrina, ele teve um monte de experiência de espíritos que deram comunicação, né? E como é que era a forma do Kardec? Como é que você está aí no mundo espiritual? Quem que você foi? Ah, eu fui uma rainha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Ah, hoje, como é que você está aí? Hoje está complicado para mim aqui, hein? Eu abusei muito do meu poder, da minha riqueza, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Como é que você está vivendo? Ah, hoje aquele servo que eu tanto fiz mal para ele, é ele que me ilumina hoje, ele que me auxilia, né? No início eu não queria porque achei que aquele servo não era digno, mas só ele conseguiu me auxiliar aqui. E assim, a primeira parte do livro do Céu e Inferno é assim. São as experiências no mundo espiritual, e aí, logicamente, Kardec catou, né, de todas as classes sociais, de todos os tipos, e ele fez um aglomerado, e ali ele colocou no livro Céu e Inferno, para a gente entender o que acontece com a gente quando a gente desencarna. Então nós vivemos aqui, né, achando que nós estamos passeando aqui. E quando a gente desencarna, naturalmente, nós estamos sujeitos a essas leis. E aí a nossa reflexão lá é dura. Porque lá a gente não vai ter que ir para o trabalho todo dia, né? Que nem a gente faz aqui. O nosso trabalho lá é de reconstituição espiritual. Nós vamos ter que trabalhar o espiritual mesmo, né? E aí é 100% de trampo lá para desfazer aquilo que nós poderíamos ter amenizado aqui. Então veja só que a gente precisa estudar o livro Céu e Inferno, para a gente entender o processo. E depois na segunda parte nós temos aí, então lá no capítulo 16, fala assim, a respeito das penas futuras segundo o Espiritismo. No item 16 fala assim, que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então veja só que arrependimento, expiação e depois reparação são as 3 condições para pagar o quê? Os traços. Traços. E eu fiquei encucado com isso. O que é traço? Né? Então, tudo que eu faço aqui no planeta, eu deixo marcas. Traços. Então, tudo que eu faço de equivocado, de errado, aqui, nesse mundo físico, eu crio traços. Quando eu estou lá casado, estou casado, e por uma paixão qualquer, né, eu esqueço tudo que eu deveria fazer de certo, e acabo fazendo errado. Eu abandono mãe, eu abandono esposa, eu abandono filhos e vou atrás de uma paixão. A minha responsabilidade moral está alinhada com essas pessoas. Mas eu esqueço tudo isso e vou viver uma vida diferente.
Então veja só, primeiro eu criei um traço em mim, uma marca em mim. Porque eu abandonei uma família. Eu vou sentir alguma coisa. Não é simples assim. Por mais que eu queira, não é simples assim. Depois eu criei um problema, um traço na minha família. Nos meus filhos, na minha esposa, na minha ex-esposa. E depois eu criei um traço com quem? Com a comunidade. Que o vizinho fica sabendo, a família da esposa fica sabendo, o padre fica sabendo, o dirigente espírita fica sabendo. E eu crio uma impressão, um traço. Né? Então veja só, criei um problema espiritual para mim. Porque eu posso criar um processo obsessivo. E depois de tudo, né, feito, Kardec fala que nós somos responsáveis, corresponsáveis por tudo que acontece com essas pessoas. Quantas histórias nós conhecemos, né, de situações que foram mais ou menos nesse sentido ou em outro sentido, que a mulher se suicida, os filhos, porque não tem mais mãe, não tem mais pai que foi embora, a mãe se suicidou, eles vão para o mundo, acabam se envolvendo nas drogas, acaba se envolvendo com alcoolismo ou até, né, se envolvendo com o crime. Por quê? Porque aquela consequência, aquele ato, daí para frente ele criou todos esses problemas. Que naturalmente, se você tivesse, né, esse pai tivesse, podia até ter separado da mãe, mas, né, ter arrebanhado, ter dado toda a assistência para os filhos, tudo como deveria ser. Ninguém é obrigado a viver junto se não quer, mas tem as obrigações morais, físicas e morais. Então veja só, ele criou um problema, e quando ele cria esse problema, esses traços, ele é corresponsável. Então nós vamos ter que pagar por isso. A lei divina, ela é perfeita. Entendeu? Então você, como forçou essa situação, você acabou destruindo esse planejamento desses outros espíritos e eles acabaram, por falta de compreensão da tua parte, se perdendo nesse mundo, e aí você é corresponsável, tá? Corresponsável, não naturalmente só responsável. Então veja só que a partir daí você vai ter que reparar tudo isso. Né? Como é que nós podemos entender? Qual um exemplo que a gente poderia entender que Jesus deu? A parábola do filho pródigo. Lembram disso? Quando ele chega e fala, pai, eu quero a minha herança que eu vou embora. Mas como assim? Naquela época você pedia a sua parte da herança, era como se você quisesse a morte do seu pai. Porque só se dividia herança quando o pai morria. Então esse filho chega, eu não quero nem saber, eu quero a minha parte que eu vou pro mundo. O pai, entendendo, pega, dá a parte dele e ele vai pro mundo. Ele criou um traço com o pai, que o pai, você imagina, né? Tipo, meu filho tá querendo a minha morte, não se importa mais comigo. Aí ele criou um traço com a comunidade, porque é onde já se viu o cara fazer isso com o pai, com a família e ir embora. Ele criou um traço com a comunidade e criou um traço com o outro irmão, que ficou enfurecido. Aí ele vai, dá tudo errado na vida dele, né? E a gente pode trazer isso para nossa experiência. A gente vai, né? E depois volta. Quando é que a gente volta? Quando nós temos oportunidade. Deu tudo errado na nossa vida, né? Na minha encarnação deu tudo errado. Então vou para onde? Vou para o mundo espiritual. Lá eu aprendo algumas coisinhas, aí eu volto. Mas eu volto para reparar o quê? Os traços que eu deixei. Aí eu volto, né? Percebe que no mesmo seio familiar, só para a gente entender, gente. Eu volto. A primeira coisa que eu faço é reparar o traço com meu pai. Preciso tentar. Sorte dele que o pai falou, nossa, agora. Né? Chegou lá, abraçou, trouxe para dentro. Né? E é isso que a espiritualidade faz.
Ela coloca pessoas na nossa vida que vão nos auxiliar. Como eu disse lá, vão te dar a bucha, vão te dar o sabonete, vão te dar a água, mas é você que volta. É você que precisa pedir perdão. É você que precisa reparar o traço. E aí o pai aceitou. Ele reparou esse traço com o pai. Aí o pai falou assim, eu vou te ajudar a reparar o traço. Você deixou na comunidade. Então vai lá, pega o nosso melhor novilho. Nosso melhor boi. Mata, vamos fazer uma festa. Para você acabar com essa má impressão que você deixou aqui de pessoa ruim que você era com a comunidade. Todo mundo em festa, todo mundo abraçou ele, aceitou ele de volta. Não é verdade? Ele reparou esse traço com a comunidade. Mas tem mais um traço que ele precisa reparar. Com o irmão que não aceita. O outro irmão fala, não, você fez tudo errado. Então esse traço não é reparado. Percebe? Então nessa oportunidade, ele conseguiu desfazer algumas coisas, mas não desfez outras. Isso vai ficar para outras viagens, para outras reencarnações. Né? Mas ele vai ter que reparar até o último traço. Até o último tio. Nós vamos ter que reparar. Para a gente conseguir a ascensão. Então veja só que toda consequência, né, dos nossos atos vão criar traços. E para eu não me esticar muito, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer, que o filho pródigo fez? Na hora que deu tudo errado, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Se arrependeu. Nossa, mas eu estou aqui comendo com os porcos. Lá na casa do meu pai, os funcionários lá comem bem. Ele precisou sofrer tudo. É diferente com a gente? A gente precisa sofrer tudo para entender. Se a gente tivesse mais consciência do mundo espiritual, a gente se arrependeria antes. Quebrava esse processo antes, entendendo que não tem outro caminho. Então não, mas a gente teima, e aí na hora que está no fundo do poço, não tem mais jeito. Lembra do André Luiz, lá no mundo espiritual? Teimou, até que arregou, né? Falou, ixi, eu tô vendo que não tem outro jeito não. Para eu ser, né, resgatado, eu vou precisar pedir clemência aqui. Fez isso e foi resgatado. O mundo espiritual é maravilhoso. Então, o primeiro arrependimento. Ele se arrepende, né? Ele se arrepende muito do que fez e ele volta. Com o propósito de reparar esses traços. Aí, naturalmente, ele tem a expiação, né? Então, para reparar esses traços aí, tem a expiação, porque esses traços, eles trazem consequências. Né? Como eu disse para vocês, um ato errado nosso tem essas consequências. Nessa saída, nessa coisa errada que eu fiz, eu deixei muita coisa pendente. Então, essas pessoas se desviaram por minha conta, né? Essa tristeza que eu deixei foi tudo causado pelo meu ato. Então, veja só que depois do arrependimento tem a expiação. Eu preciso expiar. Então, eu vou fazer, né? O mundo espiritual vai dar uma oportunidade para que eu venha nessa outra vida, nessa outra oportunidade, expiar aquilo que eu fiz de errado. Então, eu venho expiar. Por isso que eu não entendo, porque uma criança de 2 anos tem um câncer. É expiação, gente. É expiação, não tem outro jeito. Como uma encarnação, ela é, né, sempre sucessiva, ela não é apartada, eu não tenho condição de saber, mas é uma expiação. Então posso estar sofrendo agora, posso estar com um problema grave. Mas veja só, ferramenta de libertação é expiação. Já entendi, já estou no caminho do bem, já estou pagando o meu débito, eu não estou contraindo mais dívida, já entendi. Então, expiação. Eu venho com isso, né,
para passar por isso. E depois que eu expiar, né, eu matei aquela pessoa, eu vou morrer, eu vou expiar da mesma forma. Entendi o processo. E isso basta? Não basta. Entendem? Então só eu passar pelo processo que eu causei, não basta. Eu vou expiar. Mas além de expiar, o que é que eu preciso fazer? Reparar. Então é um processo perfeito, né, que Deus tem pra gente. Aí eu falo, não, beleza, fui lá pra Terra, fiquei 2 anos, desencarnei, aconteceu tudo comigo, entendi o que eu fiz de errado, não quero fazer mais errado. Então agora eu preciso reparar. Por quê? Eu posso me arrepender, voltar aqui pra Terra e no meu processo de expiação eu falhar. Para reparar, eu preciso arrepender, expiar, entender e reparar. Porque a gente vem aqui, quantas encarnações tentando, espiando a mesma coisa. Nós já desencarnamos pelo mesmo problema N situações, N vezes. Porque a gente até arrepende. A gente até vem com uma programação de expiação. Mas a gente passa pela expiação, não consegue passar, né? A gente, qualquer coisinha que tem na nossa vida, a gente reclama. Deus não foi bom comigo, onde já se viu, né? Olha só, estou passando pelo problema sem ter consciência disso, por isso que nós precisamos estudar e entender, né? E aí eu expio, mas não passo do processo de expiação. O passo adiante seria a reparação. Então, quando eu expio e entendo, aí eu reparo. Aí eu venho numa outra oportunidade fazer o quê? Reparar. Aquele espírito que eu matei, eu vou acolher agora, como meu filho. Eu vou defender ele com unhas e dentes. Vou fazer tudo. Ele vai passar por um problema gravíssimo. Ele vai passar por um câncer, ele vai passar por um problema gravíssimo e vai ser eu que vou salvar a vida dele. Eu vou correr, eu vou vender carro, vou fazer rifa, eu vou fazer do mundo que eu puder fazer, mas vou salvar a vida dele. E isso acontece. Aí eu reparei. Pronto. Acabou. Aí eu desfiz todos os traços, desfiz todos os laços e aí eu dou um passo adiante. Eu vou alçar novos voos, novas oportunidades, vou me colocar à disposição da espiritualidade para aprender novas coisas, ter contato com novos espíritos, espíritos mais evoluídos, que vão me ensinar coisas. Eu desfiz o mal que havia em mim, entendi o processo, e aí eu começo a evoluir espiritualmente, porque eu não caio mais naquela cilada, porque eu já tenho entendimento. Isso é que faz um espírito perfeito. O espírito não se torna perfeito, ele não se torna melhor porque ele foi abençoado, Deus tornou ele anjo. Não, porque ele passou por todas as situações e ele não comete mais os mesmos erros. Então ele só se preocupa com o quê? Com aprendizados novos. Então eu venho nessa encarnação, aprendo essa, eu venho na outra, aprendo isso, eu venho na outra, aprendo. Não me prendo mais aos processos obsessivos. Não, nada mais me segura. Daí pra frente eu só estou evoluindo, só estou aprendendo, só estou puxando. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo, mais o mundo espiritual me dá possibilidades de regeneração. Aí vem esses missionários, Chico Xavier da vida, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, e aí por diante. São esses espíritos missionários que vêm com essas missões para mudar, para fazer que nós aqui que estamos engatinhando ainda, possamos ter ali exemplos e evoluir. Então veja que o processo do bem ele nunca para. Primeiro ele faz a gente experienciar. Experienciei e aprendi. Então aquele que aprendeu vai ajudar quem? Ainda está lá com dificuldade. Isso é Deus. Isso é Deus, bondoso.
E veja que no tempo todo ele usou a lei do amor. Né? Então vejam só que a justiça humana não repara o dano, mas a justiça divina repara o dano. Né? Essa é a grande diferença. Então, nós precisamos ficar cada vez mais atentos, aprender muito mais do que a gente acha que sabe, porque a doutrina espírita tem muita coisa, dá para ficar umas 3 horas aqui falando com vocês. Por quê? Porque isso é belo, né? É a lei do amor que a justiça divina tem e é aplicada sobre nós todos os minutos das nossas vidas. É a lei de amor agindo sobre nós, dando para nós tudo o que nós precisamos para nos regenerar, para a gente ser melhor, para a gente entender as nossas aflições, as nossas dores, né? Tudo a nosso favor, a espiritualidade toda trabalhando. Aqui dentro dessa casa, vocês não têm noção de como a espiritualidade age para cada local, para cada um, agindo para que nós tenhamos consciência disso e possamos dar um passinho adiante. Né, para nós esqueçamos as nossas más tendências, para a gente poder dar um passinho adiante, para a gente poder evoluir. Tudo a nosso favor. O mundo espiritual todo trabalha a nosso favor. Né? Mas nós temos a opção também de dar guarida, né, para a parte ruim, para a parte má que existe também no mundo espiritual. A decisão é nossa. O arrependimento é nosso, a expiação é nossa e a reparação também é nossa. Só vai acontecer quando a gente estiver pronto. Não é verdade? Alguns de nós aqui, a maioria de nós está nesse processo, né? E não quer reparar, não consegue. Por orgulho, por vaidade, por um monte de situações. A gente não consegue passar, né, de processo, a gente está ali ainda se arrependendo, mas aquele arrependimento bem, né, arrependi, mas não arrependi, e venho, aí Deus dá oportunidade para a gente reencarnar com alguns probleminhas, a gente acha que é um monte, né, e aí a gente falha e retorna para o mundo espiritual, se compromete de novo, né? Olha a lei de amor agindo sobre nós, dando oportunidades toda vez para a gente voltar e refazer os nossos erros. Então veja só que é um processo incessante de fazer com que nós tenhamos oportunidade de reparação do nosso mal. Então façamos um exame de consciência, né? Para a gente poder olhar para os nossos irmãos, para nós mesmos, dentro da nossa família, que é o problema maior, e entender que aquele ente querido que é problemático, aquele filho, aquele pai, aquele amigo, é preciso reparação. Né? E aí assim a gente vai conseguir entender, se esforçar mais para desfazer esses problemas, ter compreensão e se libertar desses traços. Cada vez que a gente entende mais, a gente se liberta desses traços e a gente vai vivendo melhor, mais leve, né? E a espiritualidade sempre nos auxiliando. Então era o que eu tinha para falar para vocês, né, um pouquinho do nosso estudo. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham entendido, né, e que vocês levem para a vida de vocês com sinceridade, entendendo que Deus não está contra nós, que o mundo espiritual o tempo todo está a nosso favor, né? Basta que nós entendamos isso e que Deus é soberanamente justo e bom. Nada que acontece com a gente é porque nós não merecemos, porque nós não contribuímos, não. Deus está o tempo todo dando para a gente oportunidades novas de regeneração. Então acreditemos nisso, vamos lutar com todas as forças contra aquilo que nós achamos ruim em nós, vamos perseverar no bem, vamos trabalhar no bem, vamos auxiliar na casa espírita, vamos auxiliar em casa, vamos auxiliar em todo lugar, né? Então o homem de bem, ele veio no mundo para servir, como Jesus fez. E nós precisamos, né, ver aonde a gente pode servir. Não sei, cada um sabe onde pode servir e que nós possamos todos servir ao bem. Tá bom? Então que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês tenham um ótimo domingo de reflexão e que vocês possam, né, daqui para frente, assim como eu,
terem dias melhores, né? Terem fé em Deus, ter aí uma firme presença dentro dos vossos lares da espiritualidade, auxiliando vocês, assim como nos auxilia, para que a gente tenha dias melhores. Ok? Muito obrigado, viu, gente? Eu faço a prece? Oi? Aqui? Não, a gente concentra mais, né? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade única que nós estamos tendo na manhã de hoje, nesse domingo abençoado, onde nos propomos a estar aqui para mais esse dia de banquete espiritual, onde a espiritualidade proporciona a cada um de nós essa casa, esse hospital de almas, essa escola da espiritualidade, que proporciona a cada um de nós, espíritos ainda engatinhando na busca do progresso espiritual, essa possibilidade de juntos podermos aprender um pouco mais dessa doutrina, um pouco mais dos aprendizados que Jesus nos oferece. Então, Senhor, é com grande satisfação que nós aqui estamos, em seu nome, reunidos nessa casa de luz, buscando repreender em nós as nossas más atitudes, compreender o processo que nós precisamos de regeneração e nos esforçarmos cada dia mais para que todas essas nossas dificuldades sejam amenizadas através do trabalho no bem, através do nosso entendimento, do esclarecimento das nossas dores, que nós tenhamos fé que as coisas sempre estão ao nosso lado, que nós temos capacidade, que nós tenhamos muita força de vontade, que a fé que habita em nós possa fazer com que nós consigamos dar um passo adiante. É com a tua luz, com o teu amor que nós prosseguimos, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Em nome de todos, também, presente, agradecendo a você. Eu? Nosso votório agradece. Ixi, eu que agradeço. Eu agradeço. Eu gosto muito daqui, né? De vocês. E sempre que quiserem, eu estou à disposição, tá bom? Só me convidar que eu venho. Faço questão. Tá bom? Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado.